O grande conflito é a história do universo em guerra, entre o bem e o mal. E essa história é real, e você e eu fazemos parte dela. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. No livro O Grande Conflito, a mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente do que qualquer outro de meus livros. É o que disse a nossa irmã Ellen White. Ellen White recebera visões daquilo que aconteceu, daquilo que acontecia e do que ia acontecer. A ela lhe foi dito: escreva num livro aquilo que você tem visto e ouvido, para que vá a todos os povos. A todos os povos. Pois é chegado o tempo em que a história passada se repetirá. Ellen White foi uma menina, uma jovem menina, doente, frágil, fraca, na qual o Senhor viu que era sincera de coração e que poderia receber e se encarregar da missão de ter visões sobre aquilo que o Senhor desejava mostrar ao mundo. Ela escreveu mais de 100.000 páginas e essas palavras foram palavras de esperança, de exortação e de bênção para todo o mundo. Uma de suas obras mais conhecidas, ao menos deveria ser O Grande Conflito, o último livro da série que esmiuça toda a Bíblia, através das visões que lhes foram dadas, tudo de acordo com a Bíblia, nada, nem um ponto, nem uma vírgula, nem um jota, nem um tio, é contrário ao que é ensinado na Bíblia. E isso, como diz em Apocalipse 19:10, é porque o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E ele deveria ser enviado a todas as nações, todos os povos, gratuitamente, se possível. Há mistérios nesse mundo e muitos deles foram revelados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deveria, sim, ser enviado a toda a nação, para que saibam da verdade, para que tenham a esperança de que um dia, muito breve dia, que apenas em um pouquinho mais de tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos levar, mas só levará aqueles que escolherem estar com Ele, escolhendo no coração e na mente, com seus pensamentos e atitudes, marca na testa ou marca na mão. Tudo isso foi esmiuçado e claramente explicado no livro O Grande Conflito, há mais de 100 anos atrás. E por que ainda há tão poucas pessoas que sabem disso? Todo verdadeiro adventista deveria ter o grande conflito na ponta da língua e guardado em seu coração, guardado as 7 chaves em seu coração. Todo adventista deveria ensinar os ensinamentos do grande conflito. Todos os adventistas deveriam viver o ensinamento do grande conflito. Todos os adventistas deveriam, sim, enviar esses livros liberalmente por todo o mundo. Porém, há muitos adventistas que estão se calando perante isso, perante essa grande verdade, negando essa verdade a outras pessoas. Contudo, Lucas 19:40 diz: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. E eu digo a vocês, as pedras estão clamando. Esse exemplar do grande conflito está na minha família há mais de 30 anos. Ele não foi entregue por um adventista do 7º dia. Ele foi entregue a meus pais por um pastor da Universal do Reino de Deus. Uma igreja bem longe dos princípios distribuídos nesse livro. A grande questão é que, pelo simples fato de meus pais gostarem de ler, o pastor entregou a eles. E foi o livro de cabeceira da minha mãe durante esses 30 anos. Ela riscou todas as páginas, ela e meu pai. Mas, embora ela quisesse estar impressionada pela verdade por conta de ensinamentos doutrinários errôneos, a verdade do sábado foi renegada por muitos anos. Fora arriscada, fora induzida apenas como para judeu. E muitos dos ensinamentos também ficaram ainda adormecidos, mesmo com sua leitura constante. Porém, como ela mesma notou, a verdade é progressiva. Os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que irá resplandecer da palavra de Deus através dos séculos. Isso é, viver à luz da Bíblia. Nunca, jamais
Um único adventista do sétimo dia veio fazer algum estudo bíblico com minha família. Nunca, jamais vieram defender a verdade com essas palavras cada vez que minha mãe indagava algo. Nunca, jamais um Caleb e um pastor tiveram as palavras desse livro na ponta da língua. Tiveram desculpas, tiveram não tem nada a ver, mas ela buscou por conta própria e o Espírito Santo de Deus entregou a ela toda a verdade que até então nós temos. Na caminhada da minha família, diversos adventistas passaram. Nenhum deles sequer demonstrou diferença em suas conversas. Nenhum deles sequer abriu esse livro e mostrou: aqui está a resposta que tanto procura. Ela nunca viu esse livro ser aberto em um púlpito adventista. A caminhada adventista da nossa família é longa e árdua. Começa muito antes de eu ter nascido. Porém, o Senhor foi guiando como a luz da aurora, gradual e progressiva. E como a sede que ela tinha, que meus pais possuíam, eles foram aceitando luz por luz, com dificuldade ou talvez com um pouco mais de facilidade. Mas as pedras continuaram clamando, já que a igreja adventista ainda não acordou, ainda não se levantou. As pedras continuaram clamando. E nesse mês de dezembro de 2019, tivemos mais um grande clamor. A hora undécima está chegando. O pastor da Assembleia de Deus, o irmão Zé Roberto da Igreja Assembleia de Deus, deu ao irmão Adilson um exemplar do grande conflito, da grande controvérsia. E isso mudou a igreja. Todos os membros receberão todos os membros estão sim estudando o grande conflito com tanto fervor que deveria dar vergonha para os adventistas do sétimo dia, que nunca abriram uma página sequer do grande conflito. E eles estão guardando um sábado, estão aderindo à dieta de Deus. E dá vontade de chorar, porque Laodiceia não quer escutar. Mas o povo da hora undécima, aquele rebanho que está fora do aprisco de Deus, está se juntando e no momento certo eles vão estar todos reunidos nos lugares da igreja que os adventistas do sétimo dia que não foram fiéis deixaram durante a grande sacudidura. Em 1 Escritos, página 282, diz assim: Fostes tu que me impedistes de receber a verdade, que me haveria salvo desta hora terrível. O povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e o exprobrava, dizendo: Não nos advertistes, disseste-nos que o mundo inteiro deveria se converter, e clamaste paz, paz, para acalmar-te todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito dessa hora. E aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. No momento em que a igreja deixou de entregar esse material na íntegra, na mão de todas as pessoas que aparecem no meio da rua, o Senhor teve que levantar outras pessoas com o texto na íntegra, que entregam, sem pensar no valor, a todos aqueles que passam por seu caminho, que possuem essas palavras na ponta da língua, que possuem essas palavras em seu coração, em sua mente e em suas ações. As pedras clamaram. Os assembleianos estão entendendo, metodistas estão entendendo, batistas estão entendendo, porém nenhum deles entraram no hall de membros da igreja adventista. Por que isso? Porque se eles entrassem hoje na igreja adventista do sétimo dia, eles não iam escutar essas palavras no púlpito e sairiam decepcionados e se perderiam. O Senhor tem esperado o momento certo, a hora undécima, a grande sacudidura, que o joio sairá da igreja e os seus lugares serão tomados por todos esses conversos que hoje já guardam os mandamentos. Querer ter membros no hall de membros, no livro da igreja, para quê? Para marcar ponto? Só para receber os dízimos? Mas não estão sendo alimentados com a palavra. Quanto mais tentam colocar coisas do mundo dentro da igreja para atrair pessoas, menos gente há no banco das igrejas. Porque as pessoas não querem isso. As pessoas querem comida sólida. Uma menina, um pouco mais velha que eu, enviou uma carta para o Amazing Facts, dizendo que a igreja dela só tem dado leite para ela. E ela já tem ficado intolerante à lactose.
Sólida. Quando a comida sólida for posta nos púlpitos de nossas igrejas, a qual amamos tanto, sem serem repreendidas, sem que o estudo do espírito de profecia seja repreendido com exclusões da igreja, aí sim, a igreja se encherá. Eu não entendo isso, sinceramente. Querem os bancos das igrejas cheias? Mas basta alguém pegar esse livro para estudar, pegar as coleções da casa para estudar, e elas são excluídas da igreja. Não há lógica. Há corrupção. Jerusalém precisa de Esdras e Neemias em nossos dias, reparadores de brechas dos muros de Jerusalém. Nossos muros são nossas doutrinas que estão sendo derrubadas até mesmo por líderes que deveriam ser consagrados por Deus. Mas então o povo se levanta e há pessoas do povo que estão se levantando, que estão sendo fortes e corajosos, que estão colocando tijolo sobre tijolo novamente no muro das doutrinas. Tudo isso é profético, nós sabemos, mas não é porque a profecia diz que a igreja ficaria morna que eu devo ficar morna e perder junto com aqueles que querem continuar mornos. Laodiceia, acorda, desperta de uma vez. Isso é vergonhoso. As pedras estão clamando, e quando essas pedras vêm buscar com aqueles que deveriam ter a verdade, com aqueles que deveriam ter as respostas, recebem tantos nada a vez que vão embora, que desistem, ou então que se erguem sozinhos, apenas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Continuam nossa jornada sozinhos, uma jornada que poderia ser um pouco mais fácil e torna tão árdua. E aqueles que proclamam a verdade presente com todo amor, são chamados de extremistas, de perfeccionistas, de dissidentes, de apóstatas. Acorda! Apóstata é quem está na igreja e não aceita a doutrina. Dissidente é quem sai da igreja porque não aceita a doutrina. Porque os irmãos que eu conheço, do IAG, do MV e de tantos outros ministérios, foram os adventistas mais fiéis que eu já vi na minha vida. A minha família e eu buscamos a verdade durante muito tempo. E nenhum adventista falou nada pra gente. Nenhum adventista falou nada pra gente. O testemunho que recebíamos era um testemunho fraco. Não batia com a Bíblia, não batia com o espírito de profecia, não batia com as doutrinas. Até que um dia, minha mãe conheceu a verdade presente. No meio de 2018, nós vimos adventistas de verdade, que entregavam a palavra da verdade sem custo a qualquer um que passasse, que eram fiéis às doutrinas e que estão sendo excluídos da igreja por conta disso. Porém, eles são fortes e corajosos e ganharão a coroa da vida. Se eles são acusados de tirarem pessoas da igreja, eu digo o contrário. Minha mãe, eu, minha família, só entramos na igreja adventista porque conhecemos essas pessoas. Só assinamos nosso nome no livro de membros da igreja porque o próprio Daniel Silveira falou para minha mãe: eu te aconselho a colocar o seu nome no livro da igreja. Mas hoje nós temos nosso certificado de batismo e o próprio Daniel Silveira foi excluído da igreja. E eu estava lá ao vivo no dia em que ele contou isso. E doeu o coração, partiu o coração em ver um membro tão dedicado sendo excluído na calada da noite, assim como tantos outros. Assim como Jesus o foi, pois o sinédrio, o papel do sinédrio, era estar na luz clara do dia, procurando em seus membros, e se não achassem em seus membros, procurando durante uma semana inteira na cidade, alguém que tivesse uma coisa que pudesse salvar aquele condenado. Mas quando foi a vez de Jesus, foi levado na calada da noite, sem ninguém para julgá-lo, sem ninguém para achar coisas para salvá-lo, e foi condenado. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pelo meu nome. Hoje nós fomos ao mercado, eu e minha mãe, e a gente esqueceu de comprar uma coisa. Eu deixei as coisas com ela na praça, voltei para comprar isso, e quando eu voltei ela estava com uma irmã que eu nunca imaginaria que seria ela a dizer isso. Minha mãe tinha dado um Felicidade Plena para ela, a versão do IAG do Caminho a Cristo, e ela falou que o esposo dela tinha descobrido o Walter Veite. Eles estavam estudando o Walter Veite, já entraram na verdade presente, estão mudando a alimentação e estão entendendo a verdade e também são assembleianos. Isso é uma bênção, isso são pedras clamando. O povo escolhido de Deus pode até virar judeu, estar com a verdade e não proclamar a verdade. O Senhor sempre levantará os seus mensageiros. E como sempre na história,
Eles foram renegados, excluídos, até mesmo açoitados, ou mortos, como Jesus foi. Porém, te repito, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor a Cristo, pelo seu nome. Jesus foi julgado à calada da noite. Eu também fui chamada há um tempo atrás para conversar e ser persuadida de que o caminho que eu estou tomando da verdade presente era errado. O pastor que deveria me proteger, que deveria me mostrar a doutrina, que deveria me manter fiel à doutrina, custasse o que custasse, estava me fazendo querer dar para trás. E eu o amo tanto. Eu não quero que ele sofra 10 vezes mais. Eu não quero que essa culpa acarrete sobre ele. Como eu oro por ele. Mas, pastor ou não pastor, rico ou pobre, não tente vir me dizer que o que eu fazia antigamente, o Senhor aceita. Que o caminho que eu estou seguindo agora não tem nada a ver, que isso é extremismo, porque não o é. Se está na Bíblia, se está no Espírito de Profecia, isso eu sigo com todo o coração. Não é fácil, nunca foi, mas se as pedras estão clamando, é hora de eu me levantar. Seja forte e corajoso, e dar-te-ei a coroa da vida.